bem com vocês? Eu sou a professora Valesca, das Práticas de Educação Ambiental. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Nosso assunto de hoje, quando vocês observam as imagens, olhem ali. Então, nós vemos algumas plantinhas, né? Uns vasinhos aqui é o início de horta. O que vem à cabeça de vocês quando a gente vê esses tipos de imagem? Né? A gente pensa assim, nossa, na nossa alimentação, é a base da nossa alimentação que vem das plantas, né? E as hortas, né? Nós vamos falar hoje sobre as hortas e a gente vai tentar pensar sobre elas, qual a importância delas para além da nossa alimentação, o que mais é necessário, o que mais elas contribuem, né? E assim, as hortas urbanas, elas já são uma realidade em muitos lugares, não só em Curitiba. Aqui em Curitiba nós temos alguns lugares específicos, né? Algumas comunidades que têm essas hortas, né, que são hortas comunitárias, mas em vários municípios, em vários lugares do mundo também é possível encontrar esses espaços que contêm as hortas, né? Elas contribuem não só com a nossa alimentação, mas existem outras contribuições importantes, como por exemplo, elas mantém o solo, né, juntinho, né, as partículas do solo ali juntinhas por causa das suas raízes. Elas contribuem para a biodiversidade do local. Então, a partir do momento que eu tenho uma hortinha, né, nesses espaços que a gente coloca as nossas hortas, a gente tem um micro ecossistema, um microbioma, e aqui naquele local tem uma relação de seres abióticos, né, e dos seres bióticos, que são os com vida e os sem vida, o solo, a água, os pequenos animaizinhos que vão ali frequentar a horta, né, os bichinhos, as abelhas, as borboletas, as lagartas, todos esses bichinhos que fazem parte daquele espaço. Então a horta contribui para essa biodiversidade, né? E também a prática da agricultura urbana, ou seja, é aquela agricultura que saiu lá das regiões rurais e veio para as cidades. E a prática disso traz uma série de vantagens, tá certo? Evita o desperdício, porque as pessoas costumam usar todo aquilo que ela planta, desde a raiz, as folhas. Em geral, dá para realmente fazer esse reaproveitamento, que muitas vezes a gente encontra aí nos mercados municipais ou então nos mercados mesmo, jogando fora, né? Jogando isso como se fosse esse alimento, essa parte do alimento, como se não pudesse ser utilizada, e na verdade pode ser utilizada também. E faz com que a gente também, na nossa alimentação, não consuma tantos produtos industrializados, tá certo? Aqui nós temos, gente, exemplos de espaços, de espaços aqui em Curitiba, esse espaço específico que se chama Fazenda Urbana, tá? A professora esteve lá, fotografou, né? E falando de agricultura orgânica, né? Além da horta estar no espaço urbano, quer dizer, saindo do espaço que ela estava antes, que era só no ambiente rural, ela está fazendo parte das pessoas, da cultura das pessoas aqui na cidade, né? E também ela tem alguns outros benefícios, né? Muitas vezes em grandes lavouras, em grandes locais de produção de grande quantidade de alimento, é necessário usar defensivos agrícolas, ou seja, agrotóxicos. Tá? Quando a gente fala de agricultura orgânica, a gente está falando de uma agricultura que é livre disso, ou pelo menos a maior parte desses de agrotóxicos, defensivos, fertilizantes não é utilizado, não pode ser utilizado, né? Então dificilmente a gente vai ter uma horta na escola, por exemplo, que vai ser colocado algum tipo de agrotóxico. Dificilmente a gente vai montar na nossa residência, na nossa casa, uma horta e vai encher de veneno. A gente não vai fazer isso porque vai prejudicar a nossa própria saúde, né? Então essa agricultura orgânica que a professora está falando é essa que não tem esse uso de agrotóxicos, tá certo? E é uma prática muito antiga.
muito antiga dos nossos avós, dos nossos bisavós, que já mantinham essa tradição de ter os seus temperos plantados pertinho de casa ou dentro do próprio terreno. Além dos temperos, colocava-se os chás, né? Fazia-se essa medicina caseira, essa medicina que eram as nossas avós que costumavam fazer para nós, os bisavós, né? Faziam os chazinhos pra gente, para dor de garganta, para dor de barriga, para gripe, né? Então essa forma de tratar, né, a saúde também veio desse cultivo das hortas. É uma questão cultural, então varia de lugar para lugar. Então aqui na região sul, as hortas urbanas, a agricultura orgânica aqui na região sul do país é de um jeito, aqui na região de Curitiba, né, ou na região do Paraná. Se a gente for para um outro estado do Brasil, a gente vai ver outros tipos de agricultura orgânica, outros tipos de horta, tá? Outros tipos de plantas, tá certo? Uma outra forma cultural de lidar com a horta. Então, gente, a produção agrícola que é do cultivo tradicional, que é em grandes loteamentos, em grandes latifúndios, que são as grandes lavouras, eles fazem o uso desse agrotóxico até em virtude da quantidade de planta que eles estão ali, né? Não é como uma horta urbana, uma horta reduzida, né? Uma agricultura familiar, uma agricultura orgânica. Eles precisam desses defensivos por diversas razões. Quando a gente fala de uma produção orgânica, a gente está falando da necessidade de implementar esse solo, de adubar esse solo com adubos mais naturais, que é o caso que a gente consegue numa composteira, né? Às vezes não há nem necessidade, né? Depende da tua vontade, da vontade da sua família de fazer esse trabalho um pouco maior do que aquilo que a gente espera. Mas a compostagem pode ser feita para ajudar no solo. Digamos que tem um solo um pouco mais pobre, a composteira vai ajudar, né? E a agricultura orgânica utiliza esse tipo de fertilizante, né? O que é essa compostagem? O que é essa composteira? A composteira nada mais é do que um espaço, né? Um local onde é colocado a matéria orgânica. Então tudo aquilo que for orgânico, tá? Então são cascas, restos de vegetais, frutas, pó de café que foi usado para coar o café, casca de laranja, até o resto do chá, de repente que coou o chá, você pode colocar nessa composteira. E à medida que o tempo passar, vai acontecer a decomposição dessa matéria orgânica pelos fungos e pelas bactérias que estão ali se reproduzindo e se alimentando, né, se decompondo aquele material, e vai fazer com que aquele material se torne o humus. Tá? E é esse humus que a gente vai colocar na nossa terra, que vai ser o fertilizante natural que é necessário para aquela horta ser orgânica, tá certo? Aqui na imagem vocês viram a compostagem, e nesse espaço aqui do cantinho, também é lá na fazenda urbana, tá? É um espaço onde eles têm as composteiras diferenciadas, um pouco maiores, e aqui nessas torneirinhas é por onde sai o chorume. O chorume é um líquidozinho escuro que acontece após a decomposição, aliás, durante o processo de decomposição dessa matéria orgânica. Ele é normal, tá certo? Em contrapartida, observem lá, quando a gente tem as grandes lavouras, grandes extensões de cultivo, é necessário utilizar veneno, né, os agrotóxicos. E eles são de diferentes formas. Aqui vocês estão vendo uma pessoa pulverizando, então a pulverização ela é necessária nesse caso, né? E aqui o descarte, né? Tem que ser um descarte diferenciado, não dá para ser um descarte qualquer, tá? Porque aqui contém veneno, né? Então é um produto tóxico não só para os bichinhos que vão ali naquela planta, né? Eles não vão mais porque agora foi colocado esse veneno, mas também para nós. Então o uso indiscriminado desses pesticidas, ele acarreta problemas. Então ele pode causar um problema no solo, a contaminação do solo, pode causar também a contaminação da água. Então na medida que vai sendo essa pulverização entra na terra, pode alcançar os lençóis freáticos, né, que são essas águas subterrâneas, e pode de repente parar aí numa torneira, né, porque essa água subterrânea pode dar
abastecer alguma região e a gente pode ali estar ingerindo um produto com pesticida, com agrotóxico, tá? Também uma outra questão importante é quando a gente fala desses fertilizantes que são os fertilizantes nitrogenados, tá certo? Então observem ali no slide. Os fertilizantes nitrogenados contêm óxido nitroso. Lembra numa aula de mudanças climáticas que nós falamos sobre o óxido nitroso, que seria um gás que compõe, faz o aquecimento global, ele está lá junto com os outros gases e daí ele contribui para o aquecimento global e posteriormente para as mudanças climáticas. Então, os fertilizantes, infelizmente, fazem uso, né, eles são nitrogenados, ou seja, eles têm esse óxido nitroso e acarreta esse problema também, tá certo? Então ele contribui ainda mais para o desequilíbrio e para impactos ambientais, tá certo, gente? Em relação à nossa saúde, né? Quando a gente se alimenta desses produtos que são cheios de agrotóxicos e eles não forem lavados adequadamente para tirar esse agrotóxico, e eu vou lembrar para vocês uma coisa importante, nem todo agrotóxico ou pesticida que é usado consegue sair daquele alimento. Tá? Então a gente consegue fazer uma boa limpeza nele usando hipoclorito, usando vinagre, mas se não houver um cuidado na hora de lavar esses alimentos, a gente pode estar ingerindo sim uma quantidade pequena, mas ainda assim prejudicial, tá certo? Estudos já comprovaram que os pesticidas, os agrotóxicos de maneira geral, eles podem levar à disfunção hormonal, né? Então eles podem atacar as nossas glândulas dentro do nosso corpo e acarretar problemas. Podem acarretar problemas de malformação em mulheres, malformação do feto em mulheres grávidas, tá? Inclusive são associados a tumores, tá? A formação de tumores. Então a gente tem que repensar realmente se a gente quer caminhar por aí por muito tempo ainda, tá? A agricultura familiar, as hortas dentro da nossa casa, perto da gente, elas são uma possibilidade que a gente precisa pensar. Tá certo? Na agricultura orgânica, só para a gente finalizar só para a gente fazer essa diferença bem certinha, quando a gente fala de horta orgânica, de horta urbana, que é orgânica, a gente está falando de outras formas para enfrentar, por exemplo, os bichinhos, né? Então, o agrotóxico é para fazer o quê? Qual é a função do agrotóxico? Ele vai lá naquela planta e tenta proteger ela dos predadores. É para a lagarta não ir lá e comer a folha. É para a lagarta ou outro animal qualquer que vá lá se alimentar, um fungo, por exemplo, que é uma doença de algumas plantas, para aquele fungo não ir naquela planta, tá certo? Então o agrotóxico tem esta função. Quando a gente está fazendo na nossa casa, nossa pequena horta, a gente pode fazer de maneira diferenciada. A gente não precisa usar veneno, a gente pode usar predadores naturais. Então, se eu tenho uma lagarta que vai comer a folhinha da minha planta, eu posso fazer com que posso ter perto de mim animais outros que vão vão predar, ou seja, vão se alimentar dessa lagarta, que são os predadores naturais, pássaros, por exemplo, tá certo? Ou pode ser outros animais, pode ser pequenos anfíbios, também podem se alimentar desses animais que atacam as nossas pequenas hortas. Tá certo, gente? Agora, nós vamos assistir o vídeo Consumo e Hortas Urbanas. Tá certo? Há muito tempo eu venho reduzindo as coisas que eu consumo. Hoje em dia eu não compro mais roupa nova, não gosto de ficar comprando eletrônico, então, por exemplo, celular, eu uso celular velho que algum amigo doa. Só que aí eu saquei o seguinte, que a gente pode reduzir muito do consumo da gente, só que a gente come 3 vezes por dia. E esse é um consumo que não dá para reduzir. Então, a gente tem que transformar a maneira que a gente come de problema, que atualmente é problema para o planeta, em solução, né? E como é que a gente transforma em solução? De 2 maneiras. Plantando aquilo que a gente come e depois consumindo de pessoas que plantam profissionalmente de uma maneira que está deixando o mundo melhor em vez de pior. E eu, muito preocupada com isso, resolvi dedicar minha vida a aprender
a recuperar esse conhecimento, né, para transmitir para outras pessoas. E aí eu conheci uma outra jornalista chamada Tatiana Ascar, que tinha viajado o mundo visitando áreas de produção orgânica, que também estava nessa coisa de questionar e de pensar um outro modelo, e a gente começou a fazer umas oficinas para falar com as pessoas sobre essa realidade terrível, né, da produção de alimento hoje em dia e de que existem alternativas, que a gente precisa correr atrás delas, né? Ui, voou uma terra no meu olho. E numa dessas oficinas a gente resolveu criar um grupo para as pessoas que estavam lá trocarem informação. Esse grupo é Hortelões Urbanos, e que era só realmente para uma turminha ali. Mas aí no boca a boca a coisa começou a crescer. Crescer, e hoje somos mais de 10 mil, né? Assim, que virou meio um lugar onde as pessoas podem encontrar outras pessoas e se articularem, né? A gente se articula geograficamente, então é muito comum entrar alguém e falar assim: oi, eu tô aqui em Bauru, quero fazer uma horta comunitária. A gente começa: Bauru, quem conhece alguém de Bauru? E vai atrás, né? E muitas dessas hortas comunitárias, inclusive essa aqui, que é a Horta das Corujas, que foi a primeira, surgiu dessa articulação, desse desejo expresso nas redes sociais, mas que veio para a realidade, né? Se fica só ali no curtir e compartilhar, isso aí não adianta nada, né? E aí a gente começou esse grande experimento social, né? De ir para a praça pública produzir alimento comunitariamente, sem hierarquia, sem burocracia, sem apoio do governo, né? Plante aquilo que você vai comer, nem que seja um vasinho de tempero. Tem alguma coisa em casa que você plantou. Eu acho que isso é super importante, isso muda a vida da gente. E outra coisa, compre de quem merece o dinheiro da gente. É muito importante saber de onde vem a comida, como ela foi produzida, como foi remunerado, como foi tratado o agricultor que produziu a comida. Vai atrás dessas informações. Então, gostaram? Esse vídeo fala desse trabalho com as hortas urbanas e a importância da gente ter essas hortas para o nosso próprio consumo, né? A gente vai evitar de fazer uma compra desnecessária ou gastar, em até questão econômica envolvida, né? Porque se a gente vai ter o nosso próprio alimento ali sendo cultivado por nós mesmos, a gente economiza na hora de comprar no mercado. Então foi bem interessante, né? Agora eu quero que vocês fiquem de olho. Vamos lá, gente? Então olhem comigo aqui a reportagem que foi veiculada no site da prefeitura, tá? Curitiba já tem 99 hortas urbanas com apoio da prefeitura. Então, como eu comentei no início da aula, a gente tem espaços em Curitiba que é de hortas comunitárias, tá? São espaços que a prefeitura cedeu para as comunidades, né? Então esses grupamentos, grupos de pessoas, a associação de moradores vai nesses lugares e planta nesses espaços, tá certo? Então acontece lá nesses espaços o plantio, a colheita, eles dividem entre eles, não é com o objetivo de ganhar dinheiro, tá certo? É um espaço de troca ou cada um tem um direito lá a quantos canteiros, 2 canteiros, 3 canteiros, e nesses canteiros as pessoas fazem as suas hortas, tá certo? Não existe um acompanhamento, inclusive acompanhamento técnico, tá certo? Da prefeitura. Então pessoas, técnicos agrícolas vão até as comunidades e falam com as pessoas, explicam qual época é melhor plantar tal coisa, tal época a gente colhe, como que faz, o que fazer, inclusive compartilhando receitas para que seja aproveitado integralmente todos os alimentos que são plantados, tá certo? Então, a gente vai ler essa notícia juntos, tá certo? Vamos lá? Nos últimos 4 anos, a capital ganhou 39 hortas urbanas para cultivo de alimentos frescos que se espalham por terrenos comunitários, escolas, asilos e casas de recuperação. O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional,
da SMS-SAN, Luiz Guzzi, explica que o município dá apoio às hortas urbanas através de orientação técnica permanente aos produtores, auxílio no preparo dos canteiros e fornecimento de mudas de hortaliças. Atualmente, a prefeitura dá apoio a um total de 99 hortas. Muitos dos terrenos antes eram tomados pelo lixo, mas hoje são locais de cultura de alimentação orgânica sem agrotóxico, reforça ele. Então, essa notícia nos deixa bem feliz, que são aproveitamentos de espaços muito importantes. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, tá? Observem lá as imagens. Então, cada foto dessa é num local diferente de Curitiba, tá? Em diversos bairros, tá certo? E as plantações das pessoas diferentes ali, os canteiros diferenciados para vocês verem como é, tá certo? Bem legal, né? Inclusive tem plantinhas, flores também, flores comestíveis, tá? Então agora pensa comigo, observando o seu local de viver, é possível fazer uma horta visando a qualidade de vida das pessoas? Pensem, é possível fazer uma horta onde você mora? Se for possível, vamos tentar aprender como é que faz. Não sei se você já fez com a sua professora na escola. Vamos olhar aqui. Como fazer uma horta? Primeiro, vamos escolher um local com luminosidade e água. Então, esse local tem que ser próximo a uma fonte de água. Não precisa estar diretamente ali perto da água, mas precisa estar próximo para você poder molhar. A plantinha necessita muito de água, principalmente em dias quentes e principalmente quando a gente está começando. A gente precisa aguar ela diariamente, tá? 2. Arranje um espaço. Pense na fertilidade do solo. Então, você vai olhar se é luminoso, se tem acesso à água, se esse espaço é adequado para aquilo que você pretende plantar e qual é o tipo de solo. Se é um solo mais escuro, ele tem mais humus, ele tem mais matéria orgânica, então a sua plantinha vai se desenvolver melhor. Se ele for um solo mais vermelho, avermelhado, talvez nem tanto. Se ele for um solo mais esbranquiçado, talvez seja necessário fazer aí o uso de algumas estratégias para poder adubar esse solo e fertilizar esse solo mais adequadamente. Lembra que eu falei? Não precisa da composteira, mas talvez você precise de matéria orgânica. Pegar lá da mãe as cascas dos alimentos, os restos de comida, misturar com aquele solo para ver e melhorar a qualidade do solo, tá? O que mais? Onde plantar? Canteiros, você pode fazer o seu próprio canteiro, existem diversos tipos de suporte para colocar nesses canteiros, tá certo? A gente pode colocar uma diversidade grande de plantas e pode usar vasos também. Não esqueça de escolher as ferramentas. Ai, professora, eu não tenho ferramentas. Então, não precisa, a gente pode fazer com a mão, a gente pode fazer com uma colher, que daí não vai colocar na comida de novo. Mas a gente pode fazer de diversas formas, não precisa necessariamente você utilizar um material novo ou pedir para a mãe ou para o pai comprar, tá certo? Agora conta aí. Conta aí. Conta aí. Conta aí. Então, assista comigo agora o vídeo Hortas em Pequenos Espaços. São dicas para a gente montar hortas no espaço que a gente tem na nossa casa, tá bom? Eu trabalhei muitos anos com design digital em São Paulo e eu tava de saco cheio do que eu fazia e tal, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu comecei a fazer uma lista das coisas que eu gostava e aí eu listei plantar, cuidar de bichos, escrever e fazer comida. Mudei para essa casa há 4 anos e daí eu não sabia plantar e eu queria muito plantar e não sabia como, né? E aí quando eu tava procurando uma casa em São Paulo, eu olhava assim, porque as casas em São Paulo não tem terra, né? Que nem aqui, não tem nada. E daí eu comecei a aprender a plantar em espaços que não tem solo, né, em pequenos espaços, né, foi daí que eu comecei a pesquisar mesmo sobre agricultura urbana e comecei a fazer cursos disso e daquilo, comecei a estudar
comecei a tentar entender o que é agroecologia, e daí eu conheci a agricultura sintrópica, e daí eu comecei a me meter nessas coisas todas e desenvolvendo técnicas para poder plantar aqui, né? Então, no começo eu ainda comprava os containers, né? Tipo jardineira de plástico, assim. Depois eu fui aprendendo a usar as coisas disponíveis na cidade, né? Então, por exemplo, tem caixote de feira. Eu uso muito caixote de feira. E às vezes não precisa fazer nada com eles. Eu pego o caixote e já tá pronto, né? Então eu saio andando por aí. Isso daqui eu catei numas 3 ou 4 caçambas. Daí eu venho carregando a pé, porque eu não tenho carro, e me sentindo a fortuna. E aí outra coisa muito legal que aqui em São Paulo tem em abundância, que é isopor. Que isso aqui é onde vem os peixes congelados nos restaurantes japoneses. Então eles põem fora isso aqui. Daí eu pintei, né, só pra ficar mais bonitinho. Mas é um canteiro pronto, só tem que fazer furo embaixo para ter o escoamento da água. Porque tem toda essa coisa de tu fechar o ciclo, assim, né? A gente vive muito num ciclo, numa estrutura linear de produção, consumo e descarte, né? Só que o descarte nunca é descarte, porque ele não sai do planeta, né? Então, quando tu tá vivendo numa cidade, principalmente, tu tem que aprender a reutilizar as coisas e fechar os ciclos, né? Então, usar os materiais disponíveis na cidade, isso tem a ver também com o princípio da permacultura, né? Que é observar e interagir. E assim, o que tu vai usar para fazer um negócio? Tu vai usar o que tem mais em abundância no teu sistema ali onde tu tá. Então, gostaram do vídeo? Então, esse vídeo é para dar umas ideias pra gente de como a gente fazer, né? Eu mesma moro em apartamento, consegui arrumar um espacinho lá, umas prateleiras, né? A gente pode usar esse vertical, né? Esse plano vertical para fazer, daí faz as prateleiras. Eu acho que sempre há uma forma da gente melhorar o nosso espaço e colocar as plantinhas perto da gente, tá? Agora, um momento bem importante para vocês entenderem a importância da horta, não só nesse aspecto de alimentação ou de ocupar um espaço da escola ou ocupar um espaço urbano, tá? A gente tem também os serviços ecossistêmicos prestados pelas hortas, que são muito importantes, tá certo? Primeiro lá, as hortas contribuem para diminuir as ilhas de calor, tá? Que são, como as plantinhas têm uma quantidade grande de água nelas, dentro delas, né? O próprio solo que está sendo regado, aquele ambiente com as plantinhas, ele diminui a temperatura. Então, esse microclima em volta da planta, tá? Ele é de uma temperatura mais baixa. Repare que se você vai em ambientes de floresta, ambientes fora das cidades, mesmo dentro dos parques, onde você está mais próximo de vegetação, são ambientes mais frescos, tá? É porque essa regulação da temperatura é feita pela quantidade de água que essa planta tem, tá? As hortas também diminuem os riscos de inundação, porque nos espaços onde elas estão plantadas, o solo está mais compactado, né, e está sendo segurado ali pelas raízes. Aumenta a qualidade do ar, né, então as plantas fazem fotossíntese, né, e a partir do momento que elas estão fazendo fotossíntese, acontece essa troca, né, elas buscam o gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio, né? É a forma como as plantas obtêm energia e é dessa forma que a gente tem uma qualidade do ar melhorada, certo? A melhora da qualidade alimentar, tá certo? Então a gente tem essa qualidade na alimentação a partir do momento que a gente faz essas trocas, né? Em vez da gente consumir um milho ou de repente qualquer outra planta que esteja enlatada ou que veio de um mercado, a gente pode fazer a própria colheita no nosso espaço urbano, né, tendo plantado perto da nossa casa ou dentro da nossa casa. Por incrível que pareça, as hortas e as plantas em geral absorvem ruídos. Então, o cimento, onde a gente tem calçamento, existe ali uma reverberação do ruído, então é como se eles amplificassem esse ruído. Quando a gente está num ambiente com plantas, com vegetação, as plantas não têm essa capacidade de absorver esses ruídos, tá certo? Então o ambiente fica mais silencioso. E também aumenta os polinizadores, que daí nós temos as abelhas, nós temos vários tipos de animais ali junto também.
A biodiversidade, que eu falei no começo da aula, né? A presença atrai para aquele micro ecossistema vários tipos de bichinhos, mosquitinhos, lagartas, pequenos anfíbios, todos ali dentro dessa cadeia alimentar. Naquele espaço pequeno de horta, a gente não sabe quanto de vida tem ali. No próprio solo, as minhocas e os outros animaizinhos que estão ali dentro do solo, tá? A gente não tem ideia, mas aquele mundo microscópico pequenininho que está ali é um micromundo, um microecossistema, e a horta beneficia, né? Ela traz esse benefício de ampliar essa biodiversidade. E mais, não menos importante, o sequestro de carbono. Vocês já ouviram falar em sequestro de carbono? Vocês acham que a planta é um bandido e vai lá e sequestra o carbono? Não. Acontece da mesma forma como expliquei a fotossíntese, tá? As plantas, assim como nós, respiram, então elas captam oxigênio e liberam gás carbônico, tá? Quando ela está fazendo a fotossíntese, o movimento é o contrário. Ela capta o gás carbônico para fazer a transformação química dentro dela e libera o oxigênio, tá certo? Então é isso que é o sequestro de carbono. Ela vai retirando da atmosfera esse gás carbônico que a gente tá aí na atmosfera. Então, por mais que o ambiente esteja contaminado, poluído ou coisas assim, um ambiente que tem mais plantas, mais hortas, mais espaços verdes, é um ambiente que vai fazer mais sequestro de carbono, tá certo? Aqui nós temos uma explicação rápida sobre fotossíntese, só para lembrar vocês, né? O que é a fotossíntese? Nós temos ali a plantinha, tá certo? Ela tá pegando o dióxido de carbono do ar, da atmosfera. O dióxido de carbono é o gás carbônico. Ela capta a luz solar, né? Nas suas folhas ali, e ali dentro das folhas ela faz essa reação química que é a fotossíntese, e acontece a produção da glicose, que é o açúcar dela, e o ATP, que é a energia que ela precisa para crescer, se desenvolver, formar frutos, tá? E à medida que ela vai fazendo a fotossíntese, ela vai liberando, o processo todo termina nessa produção de energia pela planta e também pela liberação de oxigênio, né? As plantas são show de bola, né? Vamos lá. Vamos ao que aprendemos hoje? Então vamos ao que aprendemos hoje. Observem aqui, vantagens das hortas urbanas. Então nós falamos de hortas hoje, né? O assunto geral foi horta, foi agricultura familiar. E o que as hortas são capazes de fazer por nós, dentre muitas coisas que as hortas fazem? Elas evitam o desperdício, porque a gente pode reutilizar a matéria orgânica para colocar no solo, né? Então nós podemos utilizar o que sobra na nossa cozinha, né? As cascas dos alimentos que são cortados, a gente pode colocar nesse solo e fazer o melhoramento dele, utilizar como fertilizante, né? Para deixar o solo mais adubado, usar como adubo, né? E vai melhorar a nossa alimentação de maneira geral, porque a gente vai se alimentar melhor daquilo que a gente está plantando perto da nossa casa ou dentro do nosso espaço da nossa casa, tá? E também ela evita a poluição. Como? Bom, não sei se a palavra certa mesmo é evitar, não sei se ela evita, mas com certeza as plantas contribuem, as hortas contribuem para melhorar o espaço, para dar um visual também na cidade, né? Então, a Curitiba, como uma cidade inteligente que é, e uma cidade educadora que é, colocou em vários espaços essas hortas, que são as hortas urbanas, que são de uso coletivo, né? Essas hortas são para esses espaços que antigamente eram usados como depósito de resíduos, as pessoas iam lá e jogavam no sofá, iam lá e jogavam coisas nesses espaços, e a prefeitura achou por bem fazer essa doação, né, deixar por conta da comunidade e a comunidade assumir para a horta, inclusive fortalecendo com técnicas, com técnicas mesmo de agricultura, sabe? Tentando melhorar aquele espaço. Outra questão com relação à poluição é o sequestro de carbono, né? Então, quando a planta está fazendo a fotossíntese, ela faz essa captura do gás carbônico que está na atmosfera. Não é claro que ela não faz isso numa
escala gigantesca. As plantas fazem isso na medida que elas podem, né? Elas não podem simplesmente por elas acabar com o aquecimento global sozinhas ou com todo o gás carbônico que está na atmosfera, mas elas contribuem, pelo menos, né, para que isso diminua de certa forma. Então, ambientes amplamente arborizados contribuem para que haja um teor menor de poluição. Talvez não acabe com a poluição, mas diminui um pouquinho, tá? Vamos ver o que ela pode contribuir. Com o microclima. Então, o que é esse microclima? É o espaço que está ali dentro da horta, né, que tem abaixa um pouquinho a temperatura daquele espaço da horta que está ali, tá? Então, observem a plantinha que a prof trouxe aqui, ó. Então, nesse espaço que está aqui próximo, acho que eu expliquei durante a aula, né? Por conta das gotículas de água que estão aqui perto, do solo que está mais úmido. Então, o calor que está ali, ele diminui, tá? A quantidade de calor diminui pela presença da água, tá? E a biodiversidade. Tá certo? Então, a biodiversidade, falamos várias vezes, né, sobre a biodiversidade durante o processo da aula, toda a explicação da aula, né? A biodiversidade é justamente os diferentes bichinhos, os diferentes animais, os diferentes grupos de seres que estão ali vivendo de certa forma juntos, né? Um contribuindo para a existência do outro, então um vai fornecer alimento para o outro, como acontece numa cadeia alimentar, né? E é um microcosmos, é um microecossistema. Então eles estão ali um ajudando o outro, a gente não vê, né? Dificilmente a gente para olhar o que tem de diferente na nossa horta, o que tem de diferente na nossa plantinha. Quem se preocupa com ela costuma fazer essa limpeza, às vezes tira lá os bichinhos, às vezes tem joaninha, às vezes tem outros besourinhos e a pessoa muitas vezes tira. Mas os próprios predadores desses bichos acabam entrando ali, desses insetos, né? Acabam indo perto dessa horta e fazendo essa limpeza para nós, tá certo? Então isso é bastante importante, a horta urbana, a horta, né? De qualquer forma, da forma como a gente for mexer nela, a forma como a gente for lidar com ela é importante de qualquer forma, certo? Então, nós estamos encaminhando para o encerramento da aula, mas antes de encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês mais um objetivo do desenvolvimento sustentável. Ao longo das nossas aulas, nós temos falado de vários deles, né, sempre de acordo com a aula, né? Hoje nós falamos sobre hortas, sobre alimentação, sobre agricultura familiar, sobre agricultura orgânica, né, sobre a importância dessa forma de cultivar os alimentos, né, e isso está diretamente relacionado com o objetivo 2, que fala sobre fome zero, né, e fala sobre agricultura sustentável. A horta urbana é sim uma forma de agricultura sustentável e a fome zero é um objetivo importante de maneira geral para o mundo todo, não só para o Brasil, não só para Curitiba. Tá? Então essa meta, né, é para ser alcançada até 2030, né? Eu gostaria que ela realmente fosse porque ela é muito importante, tá certo? Então eu vou encerrando por aqui. Desejo a todos um excelente ano, né? Gostaria que vocês ficassem muito bem. Até a próxima aula. Preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2. O autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3. A dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão.
vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4. O jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais! Ei, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Ah, eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. Ah, e não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa.
e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação.